Vamos lá então, fazer mais uma sessão respondendo o Anki. Agora sim, né? Última sessão do ano. E vou colocar um timer aqui para um tempo um pouco maior. Já está o timer funcionando para um tempo um pouco maior. E a gente vai responder aqui questões que estão relacionadas à hipertensão arterial sistêmica da minha primeira parcial de clínica médica, o que antecede o meu próximo estudo em clínica médica também. Eu vou responder perguntas de clínica médica. Então vamos lá. Abriu aqui. Principais condições de estresse agudo que podem cursar com aumento de PA, né, não relacionadas necessariamente à hipertensão arterial sistêmica, mas sim estresse agudo aumentando a PA. Então, o que a gente sabe que pode aumentar a PA é dor, por exemplo, né, processos infecciosos, hipoglicemia no primeiro momento vai aumentar a PA, né, a primeira resposta do meu organismo é tentar elevar a quantidade de sangue que vai para o cérebro para poder passar essa glicose por ele. Então esses são os primeiros mecanismos. Abstinência alcoólica, pós-operatório, dor, hipoglicemia, abstinência alcoólica, queimadura, pancreatite e hiperventilação psicogênica. Todos esses aumentam a PA com condições de estresse agudo. Indicação de tratamento farmacológico para idosos de 80 anos, frágil, com hipertensão estágio 2. Então a gente sabe, só relembrar que as ideias de tratar a hipertensão estágio 2, eu vou começar já com dupla terapia, porque monoterapia raramente consegue manter essa PA. Mas no paciente idoso maior que 80 anos, frágil, eu vou tentar fazer esse tratamento com uma droga só, né? Até porque o risco de eu fazer hipotensão nele e ele cair é maior, né? Então eu vou começar esse tratamento com uma droga só e depois a gente vai ajustando o tratamento para chegar no objetivo pressórico dele de acordo com as condições, né? Como há risco de queda brusca, vamos abaixar a PA lentamente. Perda de 10 kg é capaz de reduzir a PA sistólica em, se não me engano, é 10, 20 milímetros de mercúrio, 5 a 20 milímetros de mercúrio. Eu vou colocar aqui essa, mas perda de 10 kg capaz de reduzir muito a PA sistólica. Dieta tal é eficaz no tratamento de hipertensão arterial sistêmica e é rica em dieta DASH, né? Dieta DASH é eficaz no tratamento de hipertensão arterial sistêmica e é rica em fibras, se não me engano, né? Frutas e vegetais, rica aqui em 2. Então vamos lá. Vou diminuir isso aqui, né, para poder enxergar o restante do card. E rica em 2 aqui. Rica em frutas e rica em vegetais. Errei. Principais mudanças de estilo de vida que são capazes de reduzir a pressão arterial. Então, a própria dieta DASH, né, a perda de peso, exercício regular, 3, regularidade de exercício físico, diminuição, e aí não é restrição completa, mas sim diminuição mesmo da ingestão de álcool, né, da ingestão etílica, cessar o tabagismo, que é uma proposta óbvia, né? Cessar o tabagismo é uma proposta óbvia, sendo essa uma condição inflamatória do organismo como um todo, de maneira geral. Então, cessar o tabagismo faz total sentido, mas tem algo aqui, né? Restrição da ingesta de sódio. Restrição da ingesta de sódio, que inclusive é a primeira medida, não sei porque que demorou tanto para vir, né? Então, redução de peso, 5 a 20 milímetros de mercúrio, dieta DASH 8 a 14, redução de sódio 2 a 8, atividade física 4 a 9, moderação do consumo de álcool 2,5 a 4. Né? Então a gente consegue ver que a redução de peso, né, consigo reduzir aí até 20 milímetros de mercúrio a cada 10 quilos de perda de peso. Esse deve ser o maior estímulo. É claro que todos os outros são importantes também, né? Porque se a gente juntar tudo aqui, eu vou conseguir mudar de fato o curso da doença do meu paciente. Diuréticos são capazes de diminuir a PA ao diminuírem a volemia, né? Então, o diurético diminui o volume, o diurético induz que eu libere sódio e água, diminui o volume plasmático e aí diminui a tensão arterial, volemia. No primeiro momento, o débito cardíaco diminuído aumenta a resistência vascular sistêmica, mas depois de 2 meses ocorre normalização com queda da RVP. Isso aqui, esse é um mecanismo que faz total sentido lógico, né? Pacientes com alergia a sulfa não pode tomar diuréticos
nem tiazídicos, né? E nem os inibidores do SGLT2, né? Tiazídico e de alça. Tiazídico e de alça. Opa. Inibidor SGLT2, acho que não tem problema, né? Não é um diurético propriamente dito, né? É para diminuir as quantidades de açúcar na circulação. Mas vou colocar como errei essa daqui. Diuréticos tiazídicos e diuréticos de alça não podem ser usados por pacientes alérgicos a sulfa. Anti-inflamatórios não esteroidais inibem a ação de todos os antipertensivos mais utilizados, exceto os, né, quais são os que não são inibidos pelos AINEs. Os não inibidos pelos AINEs, pelo que eu posso pensar, são os bloqueadores de canal de cálcio, né? Tem ação direta ali, o metabolismo não é renal, então antagonistas do cálcio, porque o locus de ação não é o rim. A esmagadora maioria dos outros locus de ação é o rim. Dos mais utilizados, né? A gente está falando aqui das 4 classes aí, mas os bloqueadores de canal de cálcio não são, né? Então a gente está falando das 4 classes aqui, dos bloqueadores de canal de cálcio, óbvio, tiazídicos, IECA e BRA, né? Antihipertensivo de primeira escolha em qualquer paciente de hipertensão arterial sistêmica estágio 1, também utilizado em terapia combinada no estágio 2, né? Primeira escolha em qualquer paciente RAS estágio 1. Qual é que é a medicação? É o IECA, né? Bloqueio desse eixo, né? Bloqueio do eixo do sistema renina-angiotensina-aldosterona é o IECA. Principais efeitos adversos dos tiazídicos. Então, os tiazídicos podem dar para mim glicosúria, aumento do ácido úrico, alcalose metabólica e alcalose, né? E hipocalemia. Vamos lá, 4 hipo, 3 hiper. Então, esses aqui são cartas que eu ainda estou aprendendo, né? Então, 4 hipo, 3 hiper. Hipovolemia, o que faz total sentido, aí hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia. E, do outro lado, hiperglicemia, hiperlipidemia e hiperuricemia, né? 4 hipo, hipovolemia, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia e 3 hiper, hiperglicemia, hiperlipidemia e hiperuricemia. Errei também. Principal contraindicação dos tiazídicos, paciente que tem gota, né? Hiperuricemia, como história de gota, eu não posso usar tiazídico porque eu vou ter mais hiperuricemia induzida pelo tiazídico e o meu paciente vai ter exacerbação, dos episódios dele de gota, né? Antihipertensivo mais associado à ocorrência de impotência. Imagino que sejam os beta-bloqueadores, né? Clortalidona, um diurético tiazídico, não são os beta-bloqueadores. Errei essa. Principais usos dos diuréticos poupadores de potássio na hipertensão arterial sistêmica. Por que eu vou poupar potássio, né? Então, no paciente que eu tiver, vou usar mais, né, os poupadores de potássio no paciente que eu não tenho controle, naquele momento não tenho controle da hipertensão dele, eu vou adicionar uma quarta droga. Nas ideias de adicionar uma quarta droga, como as 4 de primeira linha tem 2 que não podem se combinar, que são o IEC e o BRA, eu vou adicionar a espironolactona como primeiro medicamento da segunda linha, né? Combater hipocalemia. Ah, tá, quais são as ideias, né? Quais são as indicações, principais indicações aqui faz mais sentido. Opa. Indicações dos diuréticos poupadores de potássio na hipertensão. Então, combater a hipocalemia, tratamento de hiperaldosteronismo primário e adjuvante na asa resistente, que foi aquela ideia que eu falei, né? É a primeira droga da segunda linha que eu vou usar. Mas errei essa também. Mecanismo antihipertensivo dos beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores diminuem a resistência vascular sistêmica, né? Resistência vascular periférica, e também diminui a frequência cardíaca, né? Então, diminui a pós-carga e diminui a pré-carga, reduzindo a frequência cardíaca.
Redução do débito cardíaco devido ao inotropismo e cronotropismo negativos. Diminuição da síntese renal de renina, consequentemente diminuir angiotensina e aldosterona e efeito antianginoso e antiarrítmico. Mas aqui eu acho que o grande mecanismo, né, é a redução do débito cardíaco em si, né? Esse efeito inotrópico e cronotrópico negativo. Tal coisa é um beta-bloqueador seletivo, que também produz vasodilatação periférica através do aumento da síntese e liberação endotelial de óxido nítrico. Beta-bloqueador seletivo, que também produz vasodilatação periférica através do aumento da síntese e liberação endotelial de óxido nítrico. Eu acho que é o propanolol, né? Não, nebivolol. Errei, né? Mas aqui eu tenho ações terapêuticas adicionais dos beta-bloqueadores, né? Então, carvedilol, labetalol, bloqueio concomitante de alfa-1. Nebivolol, aumento da síntese endotelial de óxido nítrico. Carteolol e betaxolol, redução da síntese do humor aquoso na câmara anterior do olho, potencializando o controle da pressão intraocular em pacientes com glaucoma de ângulo aberto. Celiprolol bloqueia o receptor beta-1 ao mesmo tempo que estimula os receptores beta-2, né, produz vasodilatação, e alfa-2, diminuição do tônus adrenérgico no sistema nervoso central. Então, nebivolol, ele produz aumento da síntese endotelial de óxido nítrico, e esse é um efeito adicional dele, né? Adicional em relação a já ser beta-bloqueador. Errei. Tal são beta-bloqueadores com ação anti-alfa-1 adrenérgica, levando a vasodilatação periférica. Eu acho que carvedilol e o labetalol, né? Carvedilol e labetalol, né? Bloqueio concomitante, receptores alfa-1 vasculares. Um dia. É o principal beta-bloqueador que atravessa a barreira hematoencefálica por ser lipossolúvel. Aí sim, acho que é propanolol, né? Propanolol pode levar insônia, pesadelos e humor deprimido. Mecanismo de ação antihipertensiva dos IECA. Então, o IECA, ele bloqueia a conversão de angiotensina 1 a angiotensina 2 lá nos pulmões, né? Acaba elevando os níveis de bradicinina, acaba produzindo tosse, mas este é o mecanismo. E aí, eu tenho angiotensina 2 reduzida, né? E a vasoconstrição na arteríola eferente não existe, né? Se eu vasoconstringe a arteríola eferente, o sangue tem mais resistência para passar por essa arteríola e aí ele filtra mais. É isso? Filtra mais, tem mais absorção. Vasodilator arterial, levando à queda da resistência vascular periférica e vasodilatador. Opa. Não falou exatamente sobre o mecanismo de ação da IECA, né? Vasodilatador arterial, queda da resistência vascular periférica. Além disso, inibir remodelamento cardíaco, possui efeito nefroprotetor, né? Por isso que aqui ele é droga de escolha no início, das primeiras drogas de escolha, a primeira droga de escolha no paciente com insuficiência cardíaca e também no nefropata diabético, pessoa que tem nefropatia hipertensiva também. Paciente nefropata que após iniciar IECA para tratar hipertensão arterial sistêmica teve um aumento da creatinina plasmática de 30 a 35%. Conduta, tenho que substituir, tem que parar essa IECA? Não tem, né? Esse é um efeito que é esperado, é um efeito que eu sei que vai acontecer, sobretudo no primeiro momento, mas depois ele vai normalizar, né? Então, conduta, nenhuma conduta, é um efeito normal. Paciente com hipertensão arterial sistêmica, após iniciar o uso de ECA, apresenta insuficiência renal aguda. Quais são as possíveis explicações aqui? Né? O paciente pode ter rim único com estenose de artéria renal, ou pode ter rim duplo, mas estenose bilateral, esse paciente. Que mais? Quais mais explicações possíveis, né? Paciente que já tem doença renal parenquimatosa avançada, hipovolemia grave pode ter acontecido, tá? Hipovolemia grave pode ter acontecido nele. Estenose
de artéria renal bilateral ou unilateral em rim único, insuficiência cardíaca grave com débito cardíaco muito reduzido, né? Então, o meu paciente já tinha essa insuficiência cardíaca grave, aí eu fui lá e dei o IECA, reduziu muito a volemia e ele desestabilizou, né? Desestabilizou, aí acontece hipoperfusão renal e insuficiência renal aguda, injúria renal aguda. Ou hipovolemia grave, que aqui estão os dois aqui bem relacionados, né? Hipovolemia grave e IC grave com débito reduzido. Principais efeitos colaterais dos IECA, né? Então, se eu usar o inibidor da enzima conversora de angiotensina, quais vão ser os meus efeitos? Cite 3 aqui. Eu acho que eu posso ter hiponatremia, hipopotassemia, talvez hipocalcemia também. Ah, tá. Efeito colateral, né? Sintomático. Então, hipercalemia. Eu falei hipocalemia. Tosse seca, hipotensão da primeira dose, hipotensão, né? Claro. Broncoespasmo leve, insuficiência renal aguda e angioedema. Angioedema que é o que mais me chama a atenção, sobretudo na associação desse IECA com o BRA. Né? Então, principais efeitos colaterais: hipotensão, pode dar qualquer antihipertensivo. Tosse seca, que é comum para o IECA, né? Por aumento da bradicinina, por elevação da bradicinina. Broncoespasmo leve aí. Hipercalemia. E angioedema. Principais contraindicações do IECA. Quando é que está contraindicado o IECA? Quando eu tenho estenose, quando eu tenho ou estenose de artéria renal e rim único, ou estenose de artéria renal bilateral, né? Essa é uma contraindicação. Paciente que já tem a tosse persistente, a tosse crônica persistente, contraindicação. História de tosse com IECA, né? Hipercalemia, o paciente que tem hipercalemia, hiperpotassemia, não pode usar IECA. Estenose de artéria renal bilateral ou unilateral em rim único, né? As ideias eram para citar 2. Vou colocar isso aqui para 12 horas. Mecanismo de ação dos antagonistas da angiotensina 2. O bloqueio da recepção da angiotensina 2 lá nos rins, né? E aí não tem o efeito por sobre a arteríola eferente. Vasodilatação arterial e venosa não aumenta os níveis de bradicinina e, portanto, não causa tosse seca nem angioedema como o IECA. Porque a angiotensina 2, angiotensina, provoca angiotensão, né? Então esse é o efeito dela sobre as estruturas arteriais e venosas periféricas. Então, se eu bloqueio essa recepção da angiotensina 2, a angiotensina 2 fica em alta circulação na minha corrente sanguínea, mas ela não provoca o efeito dela por sobre as arteríolas. Um efeito adicional dos bloqueadores receptor de angiotensina que não é compartilhado por nenhum outro antihipertensivo e pode ser útil eu acho que BRA induz, se não me engano, glicosúria, né? Uricosúrico, útil na gota, né? Então, BRA induz um efeito uricosúrico. É aquele paciente lá que eu não posso fazer, por exemplo, o uso de hidroclorotiazida, né, de um tiazídico, porque ele vai ter... aquele paciente, né, que eu tenho história de gota e tal, e hiperuricemia, posso usar um BRA, né, para tratar a hipertensão arterial sistêmica dele para reduzir essa concentração. Mas errei aqui. Os antagonistas do canal de cálcio de tipo tal são seletivos para musculatura lisa vascular, de tipo de hidropiridínicos, né? De hidropiridinas. Então, só dar uma olhadinha aqui no nosso efeito. Os não dihidropiridínicos têm mais efeito por sobre a célula muscular cardíaca, né? Bloqueia essa entrada aqui de cálcio. E o dihidropiridínicos na célula muscular lisa, mais para a periferia. Bloqueia mais na periferia. Mecanismo de ação dos bloqueios dos bloqueadores de canal de cálcio de hidropiridínicos. Então, é bloquear a entrada de cálcio na célula muscular lisa e reduzir a capacidade contrátil desse tipo celular. Certo?
A ação dos antagonistas dos canais de cálcio no tratamento da hipertensão arterial sistêmica é superior em pacientes negros, né? Pacientes negros em que eu tenho o sistema renina-angiotensina-aldosterona hipoativo, e aí eu posso usar um bloqueador de canal de cálcio. Antagonistas do canal de cálcio, como monoterapia na hipertensão arterial sistêmica, podem ser utilizados principalmente em pacientes negros. De novo, né? Antagonistas dos canais de cálcio, principais indicações. Pacientes negros, né? Pacientes negros, paciente que tem claudicação intermitente. Eu vou usar paciente que tem claudicação intermitente. Talvez paciente que tem angina também, né? Hipertensos negros, taquiarritmias, angina estável, angina de Prinzmetal, né, que é o tratamento para angina de Prinzmetal, angina do fumante, né, angina do Tommy Shelby. Fenômeno de Raynaud. Também, né, que eu tenho aquela vasoconstrição importante no membro parte distal do membro superior. Principais indicações e efeitos adversos de alfa-1 block no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, né? Então, principais indicações: hiperplasia prostática benigna, né? O paciente que tem hipertensão arterial com hiperplasia prostática benigna, eu vou usar alfa-1 block e ele vai melhorar a condição, relaxar aquela próstata, né, que está com o tônus mantido e não está permitindo que o paciente urine normalmente. Então vai melhorar a condição sintomática dele. E efeitos adversos, aí é duro. Em geral não são drogas de primeira linha, são indicadas se houver hiperplasia prostática benigna ou feocromocitoma, tem que lembrar disso, hipotensão postural, incontinência urinária em mulheres. Aqui as ideias da incontinência urinária nas mulheres também são essa perda no controle, né, nas diversas porções da uretra. Hipotensão postural é o principal efeito aqui, mas principais indicações, e aqui eu vou colocar 2, porque eu quero citar duas indicações mesmo. Um F7. Mecanismo de ação da alfa-metildopa e clonidina, não sei, não estudei, né? Agonistas centrais dos receptores alfa-adrenérgicos nos neurônios centrais. Então, nos neurônios centrais. Que inibe a atividade dessas células com queda da noradrenalina nas fendas sinápticas e aí queda da resistência vascular periférica e do débito cardíaco, né? Então, só para entender aqui, ação agonista sobre os receptores pré-sinápticos alfa-2. Então, tá aqui a minha fenda sináptica, né? O meu neurônio pré-sináptico e aqui os receptores pós-sinápticos. Aqui nos pré-sinápticos eu vou bloquear. Então, esse é o efeito da droga. Ocasiona diminuição da liberação de noradrenalina no sistema nervoso central para o tecido, né? Então, se eu bloquear aqui, ele libera menos noradrenalina. E aí eu vou ter um efeito de diminuição da resistência vascular periférica e do débito cardíaco. Estou mexendo no sistema nervoso simpático aqui. Principais indicações de alfa-metildopa no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Eu sei que se é utilizado alfa-metildopa no tratamento das gestantes, né? Droga de escolha na pré-eclâmpsia. Tem efeito vasodilatador preferencial placentário e uso seguro na gestação. Então, essa é a principal indicação. Vou colocar principal indicação, né? Que eu fiquei raciocinando. Indicação. E aqui não é gravidez, é pré-eclâmpsia. Esse é o raciocínio. Mecanismo de ação da hidralazina e do minoxidil. Hidralazina é vasodilatação periférica, né? Vasodilatação arterial direta. Errado. Não devo usar hidralazina em monoterapia, pois se eu simplesmente vasodilatar, o que eu provoco é
um hiperestímulo no sistema simpático, né, e o paciente aumenta o débito cardíaco. Então, o paciente apresenta taquicardia, aumento do DC, aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, intensa retenção hídrica, né? Então, essa droga não deve ser utilizada nessas ideias, né, de hiperatividade reflexa. E eu tenho que pensar aqui que meu paciente pode, se eu ficar aumentando o débito cardíaco, né, minha toma de decisão terapêutica for de aumentar o débito cardíaco dele, ele vai ter um problema com geração de arritmias, né? Tal coisa é contraindicada em mulheres por causar hirsutismo, mas pode ser usado para tratar calvície, né? O minoxidil, mecanismo de vasodilatação das arteríolas dos folículos pilosos, né? Então é o que ele faz, o minoxidil. Lembrar que o minoxidil é de uso tópico, né? A gente vai usar ele ali exatamente no lugar que a gente quer que ele haja. Ele não vai ser metabolizado de nenhuma maneira. Não vai ter importante passo de primeiro efeito de primeira passagem pelo parênquima hepático, grandes efeitos no sistema renal, etc. Mecanismo de ação do alisquireno. O alisquireno bloqueia exatamente então, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele bloqueia o primeiro passo, né? Que é exatamente a renina atuando sobre, bloqueia a ação da renina por sobre o angiotensinogênio que é liberado pelo fígado, né? Inibidor direto da renina, recentes no mercado, estudos ainda estão sendo realizados, mas já é cobrado em prova. Queria pegar uma imagem aqui desse alisquireno para colocar aqui, facilitar um pouco, né? Então aqui ele bloqueia diretamente a renina. Vamos pegar aqui essa imagem e colocar no Anki. Então ele impede a ação da renina por sobre o angiotensinogênio em transformar. Impede a ação da renina por sobre o angiotensinogênio e impede que o angiotensinogênio se transforme em angiotensina 1. Aqui, né? Então, esse é o nosso efeito principal. Causa mais comum de hipertensão arterial sistêmica refratária. Ou é a má aderência ao tratamento, causa mais comum, ou é a doença renal parenquimatosa. Má adesão terapêutica, né? Má adesão terapêutica. Pensar sempre nisso aí. Causa mais comum de qualquer coisa refratária é o paciente não usar a medicação da maneira que deveria. 4 classes de antihipertensivos de primeira linha para monoterapia ou terapia combinada. Bloqueador de canal de cálcio, tiazídico, inibidor da enzima conversora de angiotensina e bloqueador dos receptores de angiotensina 2, BRA2. Tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Paciente maior ou igual a 18 anos com doença renal crônica deve incluir, de acordo com o JNC 8, né, internacional, deve incluir IECA. Né, essas são as ideias, né? O IECA é um nefroprotetor, deve incluir IECA. E aí, se não IECA, usa o BRA mais IECA, né? IECA é a minha primeira aqui, minha primeira decisão, né? É o meu enalapril, captopril. No contexto das 4 principais drogas da classe, 4 principais classes de droga para tratar hipertensão arterial, não devo associar IECA e BRA, né? Porque eu bloqueio duplamente o mesmo sistema, não melhora em nada o bloqueio no sistema, né? Eu estou bloqueando a mesma via e eu só vou aumentar a probabilidade ou a possibilidade do meu paciente de ter efeito colateral. Então não faz nenhum sentido usar isso. Perda de 10 kg é capaz de reduzir a pressão arterial sistêmica em até 20 mm de mercúrio, né? 5 mm é o mínimo, então o paciente perdeu 10 kg, com certeza ele perde 5 mm de mercúrio. No máximo 20.
Paciente com hipertensão arterial sistêmica estágio 1, sem nenhuma outra doença ou comorbidade. Droga de primeira escolha. Né? O que eu vou fazer? Qual que é a droga de primeira escolha? RAS1 é monoterapia. Monoterapia, droga de primeira escolha, IECA, né? Ou IECA ou BRA. Eu vou tentar primeiro com IECA, melhores resultados. E aí depois, se tiver o problema com a tosse, eu vou ir para BRA. Se não controlar a tensão arterial do meu paciente, eu vou adicionar um outro, não um bloqueador de canal de cálcio ou um tiazídico, mas IECA. Indicação específica de escolha de antihipertensivo para paciente com nefropatia diabética. IECA ou BRA, mas IECA, que eu vou até pintar o IECA de azul. IECA é a melhor escolha. A dieta tal é eficaz no tratamento de hipertensão arterial sistêmica e é rica em frutas e vegetais, né? Dieta DASH. Dieta DASH, frutas e vegetais. Indicação específica de escolha de antihipertensivo para nefropatia crônica não diabética. IECA. IECA, né? Indicação específica de escolha de antihipertensivo para paciente com angina estável. Aqui são duas ideias, né? Paciente com angina estável, o que eu posso usar? Um bloqueador de canal de cálcio vai fazer sentido. Com beta-bloqueador, talvez. Beta-bloque com bloqueador de canal de cálcio. Beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, né? Maravilha. Beta-bloque com antagonista do canal de cálcio. Indicação específica de escolha de antihipertensivo para paciente com enxaqueca, beta-bloqueador. Boa. Indicação específica, tal, para paciente com doença vascular periférica, bloqueador de canal de cálcio, antagonista do canal do cálcio. Amlodipino, nifedipino. Antihipertensivo para paciente com osteoporose, paciente com PTH, né? Ou não necessariamente com PTH, com hiperparaprimário, mas paciente com osteoporose. Eu acho que é bloqueador de canal de cálcio também. Não, tiazídico. Diminui a excreção renal de cálcio. Esse aqui errou, né? Indicação específica, paciente com litíase renal por hipercalciúria idiopática. Tiazídico também, né? Clortalidona, o melhor tiazídico. Lembrar que clortalidona, efeito, possivelmente, né, um efeito de disfunção erétil. Indicação específica da escolha, tratamento para paciente gestante. Alfa-metildopa ou clonidina, né? Alfa-metildopa ou hidralazina, mais utilizado para controle agudo de aumento da PA, geralmente utilizado para manejo crônico. Então, alfa-metildopa, hidralazina, manejo agudo. Errei essa. Indicação específica para paciente com hiperplasia prostática benigna, né? Bloqueador alfa-1, prazosine. Antagonistas alfa-1 seletivos. Para paciente com feocromocitoma, bloqueador alfa-1 também. Bloqueador alfa-1, né? Antagonista alfa-1 seletivo, como prazosine, eu posso associar um beta-bloque. Hipertensão arterial sistêmica resistente. Qual a definição? Diante da suspeita desse diagnóstico, devo fazer o quê? E se confirmar o diagnóstico e afastado causa secundária, tal coisa é a droga de escolha a ser associada, né? Então, definição aqui do paciente com hipertensão arterial sistêmica é o paciente que eu já tentei associar mais de três, já tentei associar 3 medicações de primeira linha, né? Porque é o máximo possível. Então, eu estou usando um beta-bloqueador. Estou usando o bloqueador do canal de cálcio, estou usando um tiazídico e estou usando um IECA. Não posso colocar BRA, então a única alternativa que eu tenho é... Então, eu já digo... E meu paciente ainda não está controlado. Então, eu já digo que ele é um paciente com hipertensão arterial resistente. O que pode ser? O que pode estar acontecendo? Eu tenho que pensar nisso, né? Ao invés de simplesmente introduzir uma quarta medicação para tentar segurar a tensão arterial dele, eu preciso descobrir se tem alguma causa secundária, né? Então, eu vou pesquisar causas secundárias de várias maneiras. Uma que eu devo pensar sempre, né? A síndrome da apneia obstrutiva do sono, SAOS. E se confirmar o diagnóstico
e afastada a causa secundária, se eu formar o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica resistente, eu vou começar com espironolactona, sempre a quarta droga, né? Primeira droga da segunda linha. Excluir má adesão, aferição inadequada de PA, efeito de jaleco branco, solicitar o mapa. E espironolactona, pois a maioria dos pacientes tem algum grau de hiperaldosteronismo subclínico associado. Após 3 drogas, sendo elas um tiazídico, não consigo controlar a PA. E aí, após 3 drogas, sendo elas um tiazídico, tem que ser um tiazídico. Tem que ser um tiazídico. Paciente hipertensão arterial sistêmica crônica, estágio 2, apresentação PS com queixa de cefaleia, parestesia e sensação de mal-estar. PA sem alterações do basal do paciente. Sem alterações do exame físico complementares. Conduta. PA sem alterações do basal do paciente, sem alterações de exame físico complementares. Esse paciente tem uma pseudocrise hipertensiva, né? Então, é um paciente que já tem hipertensão arterial estágio 2, né? É um paciente hipertenso crônico. Ele está com queixas bem gerais do aumento da tensão arterial. Eu não vou fazer nada, mas para estar sem alterações do basal do paciente, eu vou fazer uma dose de ataque para baixar a pressão dele? Não, né? Não é bem assim que funciona. Então, eu vou fazer para esse paciente provavelmente algo para reduzir a dor, né? Eu posso fazer um analgésico para ele, mas eu não vou conduzir com uma investigação secundária, por exemplo. Eu não vou conduzir com nitroprussiato de sódio intravenoso para baixar a tensão arterial, né? É um paciente com pseudocrise. Devo acompanhar no ambulatório, talvez um ansiolítico ou um analgésico. Então, vou marcar aqui ansiolítico ou um analgésico. Analgésico. Opa. Certo? Paciente com pseudocrise hipertensiva. Pacientes com alergia a sulfa não pode tomar diuréticos nem tiazídicos e nem bloqueadores e nem da alça de Henle, né? Diuréticos de alça, exceto indapamida e ácido etacrênico. Os dois são de alça, se não me engano. Principais efeitos adversos dos tiazídicos. Tô gravando há 37 minutos já. Principais efeitos adversos dos tiazídicos. Então, são os 4 hipo, 3 hiper, né? 4 hipo. Hipovolemia, hiponatremia, hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia. E os 3 hiper. Hiperuricemia, hiperglicemia e hiperuricemia, hiperglicemia e hiperlipidemia. Hiperlipidemia é o último que está sobrando aqui. Errei. Antihipertensivo mais associado à ocorrência de impotência. A gente falou sobre isso. É a clortalidona, né? Um tiazídico. Fisiopatologia da lesão orgânica na crise hipertensiva. Então, o que vai acontecer na lesão orgânica da crise hipertensiva? Eu tenho extravasamento. Eu não lembro, não, na verdade. Aumento da PA vence a capacidade de autorregulação por vasoconstrição dos órgãos, levando a ruptura vascular, extravasamento de líquido, hiperplasia arteriolar aguda e edema agudo de pulmão hipertensivo. Então, eu venço a capacidade de autorregulação do órgão e aí rompe a vasculatura, extravasa fluido ali já não tem troca de oxigênio, já não tem mais os mecanismos para perfundir o órgão, né? Errei essa. 3 doenças agudas que podem ter evolução agravada por uma crise hipertensiva. Acidente vascular encefálico hemorrágico, pode ser também crise hipertensiva, pode ser também isquemia mesentérica, não tenho certeza. Isquemia mesentérica aguda, né? Isquemia aguda do mesentério. Isquemia aguda do miocárdio, com certeza. Angina instável, isquemia aguda do miocárdio, dissecção da aorta.
podem ter uma evolução agravada para uma crise hipertensiva. Então, essas condições já estavam acontecendo, o paciente tem uma crise hipertensiva, vai agravar. Níveis de pH que vencem o mecanismo vasoconstritor de perfusão orgânica e podem levar a uma crise hipertensiva. No previamente normotenso e no paciente previamente hipertenso, né? Hipertenso, o RAS diagnosticado. No paciente previamente normotenso, tensão arterial maior que 180 por 110, né? E no paciente RAS diagnosticado, a resistência desse paciente é muito maior, né? Então imagina que 220 ali por 160, pH 170 por 100 e 220 por 120 aqui. Não que essas considerações sejam as considerações definidoras de algo, né? Mas só para a gente ter uma noção ali, 220 por 120 e pH 170 por 100 pode começar a causar aí lesão orgânica na crise hipertensiva. Definição de emergência hipertensiva. Então, tenho dois conceitos, né? Emergência hipertensiva e a urgência hipertensiva. E na emergência, né, o paciente está emergindo, né? Está indo para o buraco na imersão é para fora, né? Mas na emergência hipertensiva, eu já tenho uma tensão arterial maior que 180 por 110 com lesão de órgão-alvo, né? Ou indícios de lesão de órgão-alvo. Aumento de pH gerando lesão de órgão-alvo. Quais são essas possibilidades de aumento de pH? E aqui a gente vê. Vamos deixar grande aqui, normal. Eu vou mudar isso aqui. Agora eu consegui. Agora sim. Mais fácil de ver, né? Então, tá aí, é mais fácil de ver, aumenta de pH gerando lesão de órgão-alvo. E aí, quais podem ser? Encefalopatia hipertensiva, dissecção aórtica aguda, AVA isquêmico, fase aguda, AVA hemorrágico, IAN, edema agudo de pulmão, hipertensão acelerada maligna, nefroesclerose hipertensiva maligna. Então, várias condições, eclâmpsia, hipertensão grave perorbitária, GLDA pós-estreptocócica, crises adrenérgicas, né, com feocromocitoma, rebote após suspensão de alfa-2 agonista, uso de cocaína, desautonomia com síndrome de Guillain-Barré, ingestão de tiramina e inibidores da minoaminoxidase. Então tá aí. Mecanismo antihipertensivo dos beta-bloqueadores é basicamente o débito cardíaco reduzido, né? Redução do débito cardíaco, inotropismo e cronotropismo negativos. Principais indicações de diuréticos poupadores de potássio na hipertensão arterial sistêmica. Então, é o paciente aquele RAS resistente, né? E o paciente que está fazendo hipocalemia. O paciente está fazendo hipocalemia, eu bloqueio o receptor ali, ele começa a guardar potássio. Né? Então, o paciente para combater hipocalemia, RAS resistente, tratamento do hiperaldosteronismo primário, né? Espironolactona em altas doses no hiperaldosteronismo primário. Tal é um beta-bloqueador seletivo que também produz vasodilatação periférica através do aumento da síntese e liberação endotelial de óxido nítrico, nebivolol. Né? Urgência hipertensiva é a condição em que eu tenho um aumento súbito da tensão arterial sistêmica, mas sem lesão de órgãos-alvo comprovada. Né? Então, paciente PA 180 ou PAD 120, mas que não tem compromisso orgânico agudo ainda. Né? Provavelmente ele terá. Não tem
ainda. Pressão arterial 180, pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 ou diastólica maior ou igual a 120 em paciente assintomático caracteriza emergência hipertensiva. Urgência hipertensiva, ainda não é emergência. Principais emergências hipertensivas, CIT-3, então, encefalopatia hipertensiva, acidente vascular encefálico hemorrágico, IAM, dissecção aguda da aorta, são várias, né? Hipertensão maligna hipertensão maligna, né? Com nefroesclerose maligna, né? Dissecção aguda da aórtica aguda, IAM ou angina instável, acidente vascular encefálico, acidente vascular hemorrágico, hipertensão arterial sistêmica acelerada maligna, eclâmpsia, GNPE, certo? Então, várias condições aí que são emergências. Emergências hipertensivas graves devem ser tratadas com antihipertensivos parenterais de ação rápida. Cite alguns exemplos, né? Então, nitroprussiato de sódio é um exemplo. Furosemida, se não me engano, é um outro exemplo também, né? Furosemida, nitroprussiato de sódio, que é o nipride, nitroglicerina, enalaprilato, hidralazina, nicardipina, labetalol, esmolol. Eu vou marcar o labetalol aqui também, né? Estou pedindo para citar 3, mas eu quero sempre ler essas respostas aqui quando é citação. Tem muito mais do que para citar do que eu posso citar de fato. Um efeito adicional dos bloqueadores dos receptores de angiotensina que não é compartilhado por nenhum outro antihipertensivo e pode ser útil na gota, e é o efeito uricosúrico, né? Manda ácido úrico embora e ele não se deposita lá no paciente que tem gota. Tal é a primeira droga de escolha na crise hipertensiva, né? Não deve ser utilizado em casos de... Então, o nitroprussiato de sódio, né, que é o nipride, é a primeira escolha, mas aí eu acho que ele não deve ser utilizado no IAM, né? Na isquemia aguda do miocárdio ele não deve ser utilizado. Isquemia miocárdica e na eclâmpsia. Nitroprussiato de sódio, então, nipride. Vou colocar sempre aqui o nome dessa droga. Nipride, que é o mais comum. Principais efeitos colaterais do IECA. Então, IECA vai gerar para mim Bom, efeito colateral IECA, hipotensão, tosse, né? E aí pode gerar hipercalemia. Hipercalemia por quê? Hipercalemia, né? Pode ser. Tem um pouco sódio quando chega lá. Hipercalemia, tosse seca, hipotensão na primeira dose, angedema. Drogas úteis para começar a tratar paciente com dissecção aórtica aguda na emergência hipertensiva. O que eu vou fazer, né? Dissecção aórtica aguda na emergência hipertensiva. Eu estou pensando em duas coisas. Eu estou pensando que essa aorta está dissecando, se eu simplesmente vasodilatar a periferia, o débito cardíaco vai aumentar e vai atacar de novo no lúmen falso. Então, o raciocínio aqui nesse caso deve ser fazer um beta-bloqueador para reduzir o débito cardíaco e logo em seguida associar algo a um vasodilatador periférico, né? Uma hidralazina, por exemplo, né? Ou então pode fazer IECA, né? Vamos ver. O nitroprussiato de sódio, o nipride. Então eu vou fazer um labetalol e depois vou fazer um nipride, né? Vou fazer um beta-bloqueador associado ao nitroprussiato. Quero frequência cardíaca menor que 60 e PA menor do que 120. Começar com beta-block, porque se o seu vasodilatar primeiro, a resposta pode ser aumento da frequência cardíaca e isso daqui vai ser um caos. Então, beta-bloqueador associado ao nitroprussiato de sódio, ao nipride, e eu vou colocar como errei essa daqui. Quadro clínico da encefalopatia hipertensiva. Então, meu paciente tem um rebaixamento do nível de consciência, ele pode ter quedas, né, episódios de vômito, amnésia, rebaixamento do nível de consciência. E o rebaixamento, então, geralmente cefaleia holocraniana, náusea, vômito e rebaixamento. Aqui o rebaixamento é o que diferencia ele do paciente pseudocrise,
né? O que está acontecendo com esse paciente é um edema cerebral progressivo que leva a síndrome que se instala de maneira insidiosa em dias, né? No exame físico eu botei hiperreflexia, Babinski bilateral, mioclonus PA altíssima geralmente. Na dúvida se é AVE hemorrágico, realizar tomografia ou ressonância magnética, que é o que tinha naquele caso lá. Não saiu aqui, mas é um caso que eu respondi há pouco. Então, vamos tirar, né? Faltam 37 perguntas para eu finalizar aqui clínica médica. Aqui a gente está falando só de crise hipertensiva e nem vai cair crise hipertensiva nesse exame que eu tenho para fazer na próxima segunda-feira, né? Acabou aqui a nossa sessão do ANC.